Na verdade, ele já está em tuas mãos, antes de chegar aqui. Eu te peço que nesse momento o céu se abra e venha a luz da revelação, venha a interpretação das Escrituras ao teu filho, Pai. Que a semente que já está no coração dele, meu Senhor, seja uma semente fértil, e que a terra que vai receber o nosso coração, meu Pai, que a terra que seja uma terra produtiva para a glória do teu nome. Oh, glória a Deus! Aleluia! Desce o teu orvalho sobre nós, e que haja conexão, meu Pai, do céu com a terra e da terra com o céu. Que toda interferência maligna no espaço sideral, no mundo espiritual, sejam agora, meu Pai amado, aniquiladas, e que o espaço esteja livre. Que Camboriú, Nova Esperança, a nossa igreja, meu Pai, seja agora o foco dos teus olhos, oh glória, e que a tua palavra desça para a edificação, consolação e exortação, em nome de Jesus. Usa o teu filho para a glória do teu nome. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Glória. Santos. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, versículo de número 1 em diante. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. Enquanto os irmãos procuram, quero externar a Deus a minha gratidão pela oportunidade de pela primeira vez estar juntamente com essa amada igreja, e também agradeço a Deus pela vida do pastor. Muito obrigado, viu, pastor? Sem me conhecer, mas abriu as portas. Muito obrigado. E aos pastores que aqui estão à minha retaguarda, que Deus abençoe os obreiros. Fomos muito bem recepcionados na porta. Vou voltar de novo aqui. Amém? Deus abençoe a todos. Também o evangelista Lucas, meu filho. Parece, né? Mas é meu filho. Meu filho na fé. Meu filho de coração, irmão. Morou muitos anos comigo, me auxiliou na obra, me ajudou muito. Sou pastor presidente de um ministério em Belém, mas aqui eu me congrego com a pastora Marcilene. Não senti vontade de abrir igreja aqui. Estou congregando com a pastora Marcilene, que é a igreja missionária Primeira Essência de Deus, juntamente com a minha família. Está aqui minha esposa, a mulher da minha vida, meu filho Maicon Levi, também ali um missionário, profeta, Aleluia. baterista, músico, tudo ele é igual eu. Amém? E essa igreja aqui é uma bênção. Ouvi dizer que aqui tem fogo. Aleluia. Só eu ouvi desse lado daqui, vamos ver. Eu ouvi dizer que aqui tem fogo. Glória Glória a Deus. Vou pedir para o meu sonoplasta não botar um fundo para me chorar, tá? Esse aí tá ótimo. Botar um melancólico aí, eu vou chorar. Eu sou muito chorão, irmão. Mas quero entregar uma mensagem de Deus aqui. Quem veio ouvir a palavra, diga amém. Amém. Vamos ler o texto sagrado? E Saulo consentia na sua morte. Naquela ocasião, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, com exceção dos apóstolos, dispersaram-se pelas regiões da Judéia e Samaria. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo, porém, devastava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão. Entretanto, os que se dispersaram iam por toda parte pregando a palavra. O que era que eles pregavam? Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unanimemente ao que Filipe dizia, pois ouvia e via
os sinais que ele realizava, os espíritos imundos saíam gritando em alta voz de muitas pessoas, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Houve grande alegria naquela cidade. Ora, um homem chamado Simão, há muito tempo praticava ali magia, iludindo o povo de Samaria, pretendendo ser alguém importante. Todos lhes davam atenção, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. Amém? Você pode se sentar, por gentileza. Permaneça com a Bíblia aberta, por favor. Glória a Deus. Permaneça com a Bíblia aberta para nós analisarmos algumas coisas que estão escritas aqui nesse texto. Para nós começarmos a entregar uma palavra de Deus dentro desse texto aqui, é necessário nós entender que a igreja ela foi chamada para alguns requisitos. Quando se fala de missões, se fala de empatia, tentar entender ou entender a dor das outras pessoas. A igreja, ela vive de missões. Igreja que prega missão e que vive missão é uma igreja que cresce, não só financeiramente, mas em todas as áreas da igreja. Deus, ele abre os céus e abençoa o seu povo, e aquele que abençoa e entrega missões na obra de Deus. Jesus foi um grande missionário na terra, foi um grande homem que viveu pregando e vivendo de missões em missões em terra. A igreja não foi chamada para ficar em quatro paredes. Por isso que igreja é eclésia, que significa tirados para fora. Não é só viver em quatro paredes, mas é atravessar fronteiras do mundo aí fora. No capítulo de número 1 de Atos, quando Jesus ele morreu, foi pendurado numa cruz, quando ele ressuscita, ele fica aproximadamente 40 dias ensinando no cenáculo do templo, no cenáculo a igreja. Aproximadamente 500 cristãos havia reunidos-se ali. Muitos ele conseguiu se agregar, muitos ele conseguiu entregar a mensagem de missões. E a palavra de Jesus Cristo para os apóstolos era essa: ficai em Jerusalém, até que do alto receba poder para ser testemunha em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Os apóstolos permaneceram reunidos, pastor. Os apóstolos permaneceram reunidos, esperando a promessa se cumprir. Aleluia. Os apóstolos não arredaram o pé de Jerusalém. Enquanto a promessa não se cumpre, aqui lá vai a primeira revelação, e eu não sei se você vai pegar. Tem muita gente que não recebe aquilo que Deus quer entregar, porque arreda o pé de Jerusalém. Mas enquanto você estiver em Jerusalém, o céu vai se abrir e Deus vai te abençoar. Ficar em Jerusalém, não saia, porque o Espírito vai descer. Vocês não podem pregar sem o Espírito descer. Você não pode fazer missão sem o Espírito descer sobre você. Tem muita gente que quer pregar missão, mas o Espírito não desceu sobre ele. E o que é descida do Espírito, pastor, é a habilidade de pregar a palavra. Aleluia. Levanta a mão, porque esse poder está aqui, e eu creio que nessa noite Deus vai derramar sobre a igreja. Eu sinto Jesus. Ficar em Jerusalém. Capítulo 1, eles continuam em Jerusalém. Capítulo 2, a promessa se cumpre. O dia de Pentecostes, uma festa, após 50 dias após a Páscoa, estão reunidos. Agora não é 500 crentes mais, pastor, é 120. Eu não sei o que os 380
A Bíblia diz que de repente veio do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. E a Bíblia diz que foram línguas repartidas, não de fogo, mas como de fogo, e pousaram sobre cada um deles, e todos falavam em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aí a Bíblia diz que o povo começou a ser cheio da glória de Deus, irmão. Estava cheio de turistas na cidade, pastor. O Espírito Santo sabe quando ele desce. Estava cheio de gente naquele dia para prestigiar essa festa do Pentecoste. A Bíblia diz que eles começaram a falar em línguas. O povo entendia o que eles falavam. Eles começaram a dizer: o que esses homens são? São galileus? Eles estão falando cada um na nossa língua. Aleluia! Irmão, o Espírito de Deus prega uma coisa que nós vamos entender. Eu não vou começar a me conhecer, mas eu falo só o que está aqui escrito. Eu não sei se você vai entender, mas eu vou falar uma coisa aqui para os irmãos. Tem muita gente que quer pregar um evangelho difícil. Você chega na igreja, eu creio que aqui o povo gosta de Bíblia, irmão. Tem escola dominical, então o povo ama a Bíblia. Aleluia, mas quando você chega num culto, que a pessoa vai pregar, mas fica contando da vida dele, dá vontade de ir embora do culto, porque você não veio para ouvir o que eu comi, o que eu almocei, o que eu jantei, se eu tenho carro, se eu pago aluguel. Você veio ouvir a palavra. Gente pregando uma coisa difícil. O evangelho não é pregar difícil, é pregar fácil. João 3,16, Salmo 23. Tem muita gente que dificulta as coisas. Aí pergunta aos crentes: entendeu? Não entendi nada. E às vezes nem o pregador entende o que ele prega. Aí o povo estava lá, começaram a entender. Aí lá vai a primeira acusação contra os apóstolos. Eles estão cheios de vinho, eles estão embriagados. Aí o apóstolo Pedro, que negou outrora Jesus, ele toma partido a palavra e começa a dizer: irmãos, varões, esses homens aqui não estão cheios de vinho, nem muito menos embriagados. Aí ele vai falar da Bíblia. Eles estão aqui, o que vocês estão vendo é o que está escrito lá em Joel, capítulo de número 2. Eis que nos últimos dias descerá o Espírito. Levanta a mão, o Espírito está nessa noite, nesse Pedro começa a pregar a Bíblia. Sem a descida do Espírito ele nega. Sem a descida do Espírito ele abandona o Mestre. Mas quando o Espírito desce, dá eloquência, dá graça, dá autoridade, dá poder. Tem medo de cantar, Deus vai te dar graça e tu vai cantar. Tem medo de pregar, Deus vai te dar graça e você vai pregar. Aleluia. Pedro está cheio. No capítulo 2, a Bíblia diz que a igreja cresce no partir do pão. Versículo 42 em diante, nas orações. E ele ganhou quase 3.000 almas. Glória a Deus. Eu falei firme aqui, né, pastor? Pula. Primeira pregação de Pedro. Ele ganha 3.000 almas. Capítulo 4, Ananias e Safira tentou enganar, mas o Espírito de Deus, quem tem, nunca é enganado. E a gente sabe da história, não vou falar. Capítulo 5, Pedro vai pregar de novo, varão. E a Bíblia diz que ele ganha mais 5.000 almas.
nações, atravessa fronteiras. A palavra bem mastigada e pregada, o pecador se arrepende dos seus pecados. Do 2 até o 5 já tem 8.000 almas para Pedro cuidar. Capítulo 6, a igreja entende que estava tendo confusão entre os judeus que falavam grego e os outros judeus. Qual era a confusão? Os judeus helenistas, diz a Bíblia, que falavam grego, estavam reclamando que as esposas não estavam recebendo a alimentação. A igreja estava crescendo, então não tinha diretoria da igreja. Aí Pedro resolve formar diretoria. O que a gente faz? Vamos levantar diáconos. Diácono significa aquele que serve ou aquele que veio para servir. Mas diácono não é só para servir, é só para pegar o vinho da ceia, é só para limpar a igreja. Não, é para pregar a palavra. Se levanta 7 homens. Pedro disse: vamos escolher 7 homens cheios do Espírito Santo de Deus, de testemunho e cheios de sabedoria. Você sabe, são 7 diáconos. Está no capítulo 6 de Atos. Vamos resolver o problema da igreja. Vamos. Só que dentre eles, só 2 se destacam. Não que os outros não se destacam. Nossa Bíblia dá imensa a 2. E a gente conhece. Primeiro quem é? Estevão. E o segundo, Filipe. Esses 2 homens não só serviam, mas pregavam. Texto diz: pregavam a palavra e dizia que Cristo era o Cristo, e curava a enfermidade no nome de Jesus, levantava, só o pastor que deu glória, tudo bem, curava a enfermidade, levantava paralítico, se viesse endemoniado era liberto, porque ele era cheio do Espírito Santo. A igreja começa a crescer, meu amigo. No capítulo 7 já tem a perseguição. Estevão vai pregar a palavra. Enquanto ele colhe a mensagem central da pregação dos apóstolos, dos diáconos, Cristo. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia, do Gênesis, pastor, ao Apocalipse, os 39 do Antigo, 27 do Novo, fala ou indica que Cristo é o centro da palavra. O Gênesis do Novo Testamento, que é conhecido como João, que é João, ele diz: o verbo se fez carne, e o verbo estava com Deus, e o verbo era quem é o verbo? A palavra. E quem é a palavra? Jesus. Tudo que se foi feito foi pela palavra. Pela palavra de Deus o mundo se criou. Pela palavra de Deus o mundo se tornou. Pela palavra de Deus foi criado o peixe. Pela palavra de Deus. Ei, não tem conversa, irmão. O Evangelho é Cristo. A palavra é Cristo. Não é o pastor Maico que converte. Não é o meu pastor aqui que converte. É Jesus pregado. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios o seguinte: se Cristo não ressuscitou, ora, a nossa pregação é vã. Por quê? Porque Cristo morreu no primeiro dia, mas no terceiro ressuscitou. A pregação não é vã, porque a palavra é Cristo. Cristo é o centro, é Ele que salva, é Ele quem liberta e quem crê. Levanta a mão, pelo amor de Deus. Faz um minuto de glória a Deus para aquele que vive.
Hã? Misaniel. Não entendi nada. Pesaniel. Tem uma palavra de Deus para tu, viu, meu filho? Segura aí. Glória a Deus. Já começou a descer o negócio. Estevão não falou dele. Pregou quase 3 horas. Ele começa falando de Gênesis, de Abraão. Fala de Abraão, fala de Isaac, fala de Jacó, fala de José. Depois ele vai para Moisés, já vai para o Êxodo. Fala de Moisés, fala de quanto tempo o povo ia sofrendo lá no Egito. Aí ele vem trazendo Gênesis, ele vem trazendo Levítico, vem trazendo Deuteronômio, vem trazendo ali Números, e ele chega em Josué. A pregação termina em Cristo. Aleluia. E a maior raiva daquele povo ali, os religiosos, foi porque ele disse que Cristo é maior que Abraão, maior que Moisés. Cristo é maior que Abraão, maior que José, maior que Jacó, maior que Isaac, é maior que todo mundo. Ele é Deus e Senhor da nossa alma. Quando ele vai terminando a pregação, pastor, ele olha para o céu. A Bíblia diz que ele vê Jesus, Aleluia. à direita do Pai. Enquanto ele pregava, enquanto ele falava o testemunho, ele está vendo Jesus à direita. Quando ele diz assim: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita do Pai. O povo botou a mão no ouvido, porque ninguém suporta ouvir a mensagem de Cristo. Aqueles que não são da verdade e querem viver na mentira, ele vai embora mesmo. Bota a mão no ouvido, pega a pedra, começa a jogar Estevão mesmo morrendo, ele está olhando Jesus. Estevão mesmo lá, ele estava olhando para Jesus. Ai, ai, ai. Oh, glória. Agora, no capítulo 8, aqui eu começo a pregar para a gente terminar. No capítulo 8, a Bíblia diz que tinha um cidadão chamado Saulo. Qual é o nome dele? Saulo. A Bíblia diz que era ele que era chefe, era ele que era o comandante da morte de Estevão. Ele estava lá. Enquanto os homens piedosos levavam Estevão para sepultura, esse jovem Saulo se levanta para perseguir a igreja. Aleluia. Se levanta para matar a igreja, para parar a igreja e a missão. Ele começa a se levantar para prender crente, começa a prender homem, começa a prender mulher. Lá em Samaria, Filipe vai pregar a palavra. Filipe vai descer para Samaria para ministrar. Tem um propósito, pastor. Tem um propósito. Aleluia. Quando você começa a ler Atos 8, vê Saulo na história. Olha para o irmão que está com o teu lado e diga: Deus sabe fazer você sair do conforto. Enquanto o negócio pegava para Estevão, a igreja estava tudo certo. Mas quando a perseguição começou na igreja de modo geral, começaram a dispersar os irmãos. Por quê? Porque eles só ficaram em Jerusalém. Eles agarraram uma promessa, se enraizaram na promessa e não queriam mais sair de lá. Aí, qual foi a missão de Jesus para eles? Vocês vão ficar em Jerusalém, pregar em Jerusalém, mas não só lá. Vão para a Judeia, depois vão para Samaria. Aleluia. Glória. Mas eles ficaram
eu sou em Jerusalém. Ei, sai do teu escritório. Vou falar. Sai do ar-condicionado. Vou falar. Olha lá, Jesus. Não sei se eu vou. Agora eu vou falar. Sai da Netflix. Sai. Vai orar. Vai fazer missão. Tem gente que não faz e critica quem faz. Tem gente que não contribui e critica quem contribui. Para quem tudo isso, pastor? Para quem mandar para a África, não é nem dos nossos. Para quem mandar não sei para ele. A missão não é só em Camboriú. A missão não é só no Brasil, meu filho. A missão é em todas as nações. Tem gente que não pode, mas contribui para quem que pode ir. Tem gente que não consegue, pastor, mas contribui para aquele que consegue chegar. E aqui tem uma igreja que sustenta a missão. Eu saí de casa, hoje eu estava orando de madrugada, me levantei. Hoje a minha esposa me procurou na cama, não me viu lá. Disse, mas hoje tu está de folga, por que não dormiu até mais tarde? Eu disse, porque hoje tem missão. E eu estava falando com o papai para entregar uma mensagem lá. Aí Deus falou no meu coração. E eu tremi, meu pastor. Sabe o que Deus falou para mim, meu filho? Quando tu assumir o altar, entrega para o meu servo. E quem sustenta é eu. Quem faz é eu. Quem levanta é eu. Quem te dá saúde é eu. Se levantaram, Deus falou para mim. Tem gente se levantando para a missão parar. Mas se a igreja não para a missão, se a igreja não para, porque Cristo é o sustento da igreja. Deus falou mais. Pode entregar para a minha igreja que aquele que sustenta a missão não vai faltar alimento, não vai faltar nada, porque papai envia, papai manda, papai entrega. O Espírito me disse, hoje eu vou encher o coração da minha igreja e vão sair daqui cheios de missões, 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 missões. Saia do conforto. Saia do comodismo. Saia da zona de conforto. Jesus te chama e Ele sabe como te tirar do conforto. É na perseguição. É na afronta. É nas lutas diárias. Porque quando está na bênção não ora, mas quando está na prova vai orar. É isso que Jesus faz. Vai ter gente que vai entender o que Deus vai fazer na vida. E o que é que Filipe está fazendo? Está pregando em Samaria. Enquanto ele prega em Samaria, lembra quando Jesus entrou em Samaria no capítulo 4 de João? Lembra? Quem lembra? Ele ganhou uma mulher samaritana. E a mulher samaritana prega para os samaritanos avisando que tem alguém. O Messias, o enviado, o prometido. O profeta enviado. E os samaritanos vão lá para ouvir Jesus pregar. Que coisa linda. Jesus não curou. Jesus não batizou. Mas ele conseguiu ganhar Samaria inteira. Os irmãos que estão ali agora estão sendo enganados por um homem chamado Simão ou bruxo em algumas traduções. Está enganando.
ensinado. Escola dominical da 5-6. Escola, o culto vai dar o profeta das divinas, o raio-x. Igreja louca. Pastor, o senhor gosta de revelação? Eu amo. Eu oro 15 anos por revelação, pastor, não para minha glória. Mas o que eu amo em primeiro lugar é isso aqui, ó. Palavra, pastor. Mas está aí. O cara não prega. Aí dá-lhe revelação. O povo fica de barriga inchada. Por quê? Porque a revelação incha. A palavra, ela nutre a gente. Aleluia. O bruxo está enganando. E está cheio de seguidor. Mas o bruxo só engana enquanto o Felipe não chega. Quando o Felipe chega, acaba com a fama. Quando o Felipe chega, ele começa a pregar a verdade. Começa a pregar Cristo. Olha aí, irmão, fica de pé, eu entendi, mas como vamos terminar? Até pastor, enquanto o Felipe não chega, o bruxo está ganhando fama. Enquanto o Felipe não chega, o bruxo está ganhando dinheiro. Para entregar a foto de 1.000, todo mundo pega. Agora para abençoar a missão, ninguém quer. Aí, o Felipe chega. Sabe aquele crente baixinho? Invocado, cheio de Deus. Glória a Deus. Pois é. Ele entra em Samaria. Aleluia. Quando ele entra em Samaria, o demônio começa a cair. A cura começa a aparecer. Paralítico começa a andar. Porque quando o bruxo está enganado, não aconteceu milagre, só ganhar dinheiro. Mas quem é de verdade, ele entra, começa a curar, começa a batizar. Cadê os de verdade? Cadê? Deixa eu ver se na minha direita tem. Cadê? Deixa eu ver se na minha esquerda tem. Deixa eu ver. Eu vou ver na minha retaguarda. Vou olhar. Eu vou voar aqui, irmão. Eu vou falar algo. O diabo está passando mal agora. Sabe por quê? Porque tem profeta de verdade. Tem profeta de verdade. Séria. Que saudade desse trem. Que saudade desse negócio, pastor. Aleluia. Eu sou de uma terra que é quente. Não tem fogo lá. Aqui tem fogo. Tem. A cura começa a acontecer. Tenho 2 minutos para terminar. Fica de pé. Vamos terminar. Felipe começa a pregar, batizar ao mesmo tempo. Ganha alma e batiza. É assim que tem que ser. Ganhou alma, mergulha logo. Segura o crente. Aleluia. Aceitou Jesus, batiza. Foca logo para ficar o velho homem lá. Aí, quando ele está batizando na fila, olha, se isso aqui não pipocar, eu vou embora. Não me abandona isso, não, pastor. Enquanto ele está batizando, tem uma fila aqui. Gente sendo curado. Quem está lá na fila? Aleluia. Quem é que está lá? Está lá. Aí eu profetizo que Jesus vai começar a salvar a tua casa primeiro. Jesus vai entrar na tua casa, na tua família. A tua família não vai se perder. Quando você entrar na igreja, quem que vai estar ministrando? O teu filho. Quando você
a boca vai ficar banguela. Por quê? Porque Jesus vai entrar lá na boca e vai salvar o traficante. Vai, o terreiro vai fechar. Sabe por quê? Porque Jesus vai entrar lá e vai salvar a macumbeira, a feiticeira. Jesus vai entrar lá, vai fechar com garra, vai fechar tudo. E aonde vai entrar? Aqui. Aqui. Aleluia. Levanta a mão, levanta a mão. Jesus está curando uma pessoa aqui. Jesus está curando uma mulher de mioma aqui. E ó, Jesus está curando um homem aqui hoje. Urabacadaia cega. Aleluia. Jesus vai entrar com salvação na casa de uma mulher aqui hoje. Já vou entregar o microfone. O céu está aberto sobre essa vida. O céu está aberto sobre nova esperança. O céu está aberto sobre esse lugar. O céu está aberto sobre esse lugar. Oh, maravilha. Oh, maravilha. Os que estão na internet ouvindo, Jesus está te curando e te visitando hoje. Essa palavra te cura nessa noite. Meu filho do sonoplasta, antes de eu entregar o microfone, eu entrego para ti a mão de Deus. Levanta as tuas duas mãos. Deus falou comigo enquanto eu pregava e dizia: fala para ele que todos os sonhos, aleluia, todos os projetos, que a porta da faculdade, que a formação, que o diploma, de tudo aquilo que o coração dele almeja, eu já enviei a resposta do céu para ele hoje. Deus falou para mim: filho, há uma grande luta que ele tem enfrentado para permanecer de pé. Tens lutado diariamente para ficar de pé. Às vezes o desânimo vem, a vontade de desistir chega, mas todas as vezes que esse dia chega, a primeira porta que tu bate é na porta do céu, pedindo força para Jesus. Hoje o conforto chega para a tua alma, meu filho. Hoje a resposta das tuas muitas orações chega. Eu vejo o anjo com algo na mão, entregando na tua mão e dizendo: a tua resposta acabou de chegar. Assim te diz o Senhor. Sejam curados nessa noite. Os doentes sejam curados, os enfermos sejam curados. No próximo culto haverá testemunho de milagre, de cura. Pode fazer o exame, vai dar negativo. Jesus te curou. A palavra te curou hoje. A palavra te deu vida hoje. A palavra salvou a tua casa. Quem crê, diga glória a Deus. Há alguém no nosso meio que deseja entregar sua vida para Jesus? Saia do seu lugar e venha aqui à frente, que nós queremos orar
orar por você. A igreja quer orar por você. O céu está próximo, Jesus está voltando. Então não perca o seu tempo. Venha depressa antes que esteja tarde demais. Amém? Se não tem ninguém, quero aqui agradecer a Deus e a essa equipe abençoada e ao pastor. Muito obrigado, meu pastor. Próxima vez vamos estar aqui, se houver uma outra oportunidade. Amém? Que Jesus abençoe a casa, a família de cada um. Amém? Já passei 1 minuto do meu horário. Que Jesus abençoe. Posso orar, pastor, pela igreja? Eita. Vamos orar pela igreja. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Feche os teus olhos agora. Levanta a tua mão para o alto. Quem quiser vir na frente receber a oração, pode vir. Pode vir. Quem quiser vir aqui na frente para receber a oração, pode vir. Não perca tempo, não espere o culto terminar para pegar a oração. Agora é a hora da oração, irmão. A gente chama às vezes o povo para receber a oração, a gente deixa acabar o culto, que o pregador ou o pastor já está só na graça para ir embora, né? Então vem agora, pode vir, que vamos orar. Aleluia. Isso. Se houver alguém enfermo, venha bem para frente para me identificar você. Amém? Isso, pode vir. Se você tem fé e crê, a palavra diz que você recebe a cura hoje. Em nome de Jesus, Senhor. A tua igreja está com o coração ardendo e crendo na palavra que é a cura, é verdade. Que ela liberta, é verdade. Que ela salva, também é verdade. E essa mesma palavra que salvou, que curou, que libertou na época dos profetas, na época de Jesus, na época dos apóstolos, que ela venha curar novamente. Em nome de Jesus, seja tocado, seja curado pelo Espírito Santo. Se os pastores quiserem descer para ministrar, pode ficar à vontade. Deixa Deus usar. Se os diáconos quiserem ser usados, não. Jesus vai tocar, Jesus vai usar. Receba a cura, receba a cura, receba a cura, receba a cura. Sai doença, sai enfermidade, sai leucemia, sai doença do sangue, sai doença dos ossos, sai doença do coração, sai, sai. Que eu conheço, como eu Jesus está curando. Se tiver um demônio escondido, seja liberto agora. Te manifesta para comer roupa agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Sai, 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 sai da casa, sai da família, sai do casamento, sai do relacionamento, sai da vida financeira, sai da empresa, sai da Satanás, demônio da enfermidade, da depressão, da ansiedade. Eu te repreendo agora. Sai, sai. Abençoa esta igreja. Abençoa o anjo da igreja, Pai. Abençoa sua esposa, sua família, esta igreja, esse ministério, as nações.